Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre mais um micro-organismo importante na microbiologia de alimentos. Hoje, nosso foco será no Bacillus cereus, que é uma bactéria em formato de bacilo, como podemos ver na imagem em azul da esquerda, uma bactéria gram-positiva. Professora, mas ela é gram-positiva porque ela está azul? Essas fotos, elas são apenas uma coloração para facilitar a visualização a nível microscópico de alta intensidade. Tá? A nível, quando você faz a análise, como podemos ver na imagem da esquerda inferior, o micro-organismo fica de coloração creme, tá? Essa coloração ela é influenciada pelo meio onde o micro-organismo é induzido a crescer. Isso se chama análise microbiológica, é uma das formas de se analisar. No caso aqui, nós temos uma vidraria chamada placa de Petri, e nela você adiciona o chamado meio de cultura, ou seja, uma substância, nesse caso aqui sólida, que ela tem vários nutrientes propícios e específicos para crescimento de Bacillus cereus, e ela pode modificar a coloração da colônia de micro-organismos. Ou seja, o que é uma colônia? É uma junção de milhares de bactérias para que elas formem esses pontinhos, tá? E nós consigamos ver a olho nu sem a necessidade de microscópio. Então, cada pontinho desse tem milhares de bactérias. Isso também ocorre com qualquer outro micro-organismo que você vá analisar microbiologicamente, tá? Tem um meio específico para cada grupo ou para cada espécie de micro-organismo. Bom, continuando, o Bacillus cereus, ele é aeróbio, tá? Uma bactéria aeróbia, ela é mesófila, ela contém, assim como o botulino, Clostridium botulino, flagelos peritríquicos, ou seja, flagelos em toda a sua extensão da célula, da bactéria, e ela também produz esporos. Então, os esporos, aquela forma de sobrevivência a condições ambientais mais difíceis. São bactérias de alta atividade metabólica, então elas produzem muitas enzimas, e essas enzimas elas são capazes de hidrolisar, ou seja, de quebrar vários carboidratos diferentes e várias proteínas. Nem todos os micro-organismos têm essa ampla capacidade de hidrolisar vários tipos de substâncias diferentes. Como os parâmetros de temperatura de multiplicação entre 10 e 48 graus, sendo que a faixa ótima é entre 28 e 35 graus. Apresentam uma necessidade de uma atividade de água mínima de 0,95. Observem que todas as bactérias que nós estamos trabalhando, elas têm uma alta exigência a valores mais elevados, próximos de 90 ou maiores de 90, em atividade de água de um alimento. O que é diferente quando a gente for falar sobre fungos e filamentosos e leveduras, que eles são mais tolerantes a ambientes com menos água, então os teores mínimos de atividade de água são menores, ou seja, eles são mais resistentes. O crescimento do Bacillus cereus ele é bastante reduzido na presença de solução de cloreto de sódio, a solução de 7,5%, e o pH de multiplicação vai de 4,9 a 9,3. A enterotoxina, ou seja, a toxina com ação entérica no intestino, tá? Do Bacillus cereus podem ocasionar duas síndromes, a chamada síndrome diarreica e a síndrome emética. A síndrome diarreica ela é muito mais comum, tá? E tem um período de incubação de 8 a 16 horas, ou seja, é o período para iniciar os sintomas após a contaminação. Causa diarreia intensa, dores abdominais, tenesmos renais. Tenesmos renais é aquela sensação que se tem de ir ao banheiro, né? Fazer o número 2, digamos, mas não tem nada, não tem nenhum material que vai formar o bolo fecal, é só aquela tendência a ir ao banheiro, só aquela sensação. Náuseas, vômitos, e náuseas e vômitos são raros nesse tipo de síndrome.
A duração é de 12 a 24 horas dos sintomas e os alimentos mais envolvidos são os vegetais crus e alguns cozidos que teve uma contaminação após o cozimento, produtos carnes, pescados, massas, leite, ovos e pudins à base de amido, entre outros. Já a síndrome emética, ela tem um período de incubação bem mais curto do que a síndrome diarreica, aqui sendo apenas de 1 a 5 horas para início dos sintomas. Tem vômito, náusea e mal-estar geral, tá? Ela é bem mais rara e bem mais rara de acontecer, e essa toxina que causa a síndrome emética ser produzida do que em relação à toxina que causa a síndrome diarreica. Pode ocorrer diarreia entre 6 e 24 horas de duração e ela é quase exclusivamente relacionada a alimentos a alimentos farináceos que contêm cereais, especialmente o arroz. O mecanismo de patogenicidade ocorre a produção de muitas substâncias fora da célula, ou seja, extracelular, que são principalmente as toxinas que vão causar as duas síndromes, e é necessário uma quantidade de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9 células viáveis, ou seja, não são esporos, são aquelas células viáveis ou vegetativas, é a mesma coisa, para que tenha a quantidade de produção de toxina suficiente para causar os sintomas. Só relembrando, para você ter ideia, 10 a 7 é como se fosse, não, é uma quantidade de 1 e 7 zeros depois, então é uma quantidade grande de células, mas a nível de produção de toxina é uma quantidade razoável de células em relação a outros micro-organismos. A toxina específica diarreica, ela é de origem proteica, tá? Ela é termolábil, ou seja, basta 55 graus por 20 minutos e ela é eliminada. Ela é instável em pH abaixo de 4, interfere na absorção de glicose e de aminoácidos pelo corpo. Ela é fortemente necrótica e produzida na fase de crescimento, naquela fase lag que nós vimos das fases de crescimento microbiano, aquela fase onde há a maior intensidade de multiplicação microbiana. Já a toxina emética, ela é menos conhecida, tá? Ela tem efeitos biológicos diferentes da diarreica e ela é bastante resistente ao pH ácido e à ação de enzimas como tripsina e pepsina que vão degradar essa toxina. E ela também é bem termorresistente, é necessário temperaturas de 126 graus por 90 minutos para eliminar essa toxina. E é produzida na fase final, daquela fase de multiplicação da curva de crescimento bacteriano, que é a fase logarítmica, e a liberação dessa toxina ocorre quando ocorre a lise, ou seja, um rompimento celular. E também está relacionado com a produção durante o período de formação do esporo, a esporulação. O Bacillus cereus é largamente distribuído na natureza, mas como reservatório natural tem-se o solo. Então, esse é um dos motivos para os vegetais, especialmente cereais como o arroz, eles serem bastante fáceis de serem contaminados por Bacillus cereus. Mas também há casos na superfície de carne bovina, suína e de frango que tem alguma contaminação, direta ou indiretamente com o solo, e há um impacto consequente nos produtos derivados, como nos laticínios. Como medida de controle, nós temos que os esporos das cepas que estão relacionados com doenças alimentares, é necessário um D95 de 24 minutos. Como nós já tínhamos visto em outra aula, D95 significa que a 95 graus por 24 minutos é o tempo necessário para que metade da população desses micro-organismos seja destruída. Se tem 1 milhão, então 95 graus por 24 minutos, você reduz para meio milhão, tá? Assim, alimentos recém-preparados, eles não apresentam riscos graves, tá? E assamento, fritura e cozimento em vapor sob pressão, que é o uso da panela de pressão, ela destrói tanto os esporos como as células vegetativas. Ou seja, os tratamentos térmicos caseiros ou industriais que proporcionam temperaturas acima de 100 graus Celsius são extremamente eficientes
para a destruição de células vegetativas e esporos de bacilos cereus. Aqui algumas referências, façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.